Boa noite a todos. Eu sou Mestre Lando, no segundo raio dourado da grande fraternidade branca, o raio da sabedoria, o raio da meditação, o raio da iluminação. Vim vos falar sobre a preocupação. Os seres humanos costumam se preocupar demais. Na verdade, é a mente que se preocupa. Preocupar é você preocupar-se de algo sem que aquilo tenha acontecido. Isso é praticamente impossível, mas o ser humano consegue. Porque sua mente, que é muito confusa, consegue isso. Na preocupação, a ausência de fé, a ausência de aceitação, a ausência de saber que você não tem controle de nada. O ser humano, ele quer controlar tudo, principalmente os outros, os fatos, tudo. Sendo que ele só é um ponto diante do universo. Existe um cosmo inteiro que está aí, e o ser humano é um pontinho, mas ele quer controlar tudo e todos, e se preocupa e quer que tudo corra como ele deseja. O ser humano, apesar de ter passado tantos anos, de tanta tecnologia, de tantos fatos acontecidos, ele não entendeu que ele não tem controle de nada. Esse poder que ele tanto deseja não existe. O ser humano, ele tem ânsia pelo poder, pelo status, pela ganância de ter mais. Mas a morte está aí para provar que você não tem nada. Você perde tudo, de uma hora para outra. Mas mesmo em muitas vidas, o ser humano não consegue aprender isso. Ele vai e volta e continua preocupando-se em controlar tudo. Tente se libertar desta mania, deste hábito, desse vício de preocupar-se, de controlar tudo. Solte-se para a vida, flua nela. Não é você que manda na vida. Claro que você toma algumas decisões em sua vida, mas o resultado você não sabe. E nem nunca saberá, só quando ele acontece. Então, para que se preocupar? Tudo o que acontece tem uma razão de ser para o ensinamento do teu espírito, da tua essência. Se coisas não dão certo como você queria, também é o ensinamento para a sua essência. Às vezes você é muito egoísta, muito controlador, muito tirano. E isso acontece para que você possa ser mais humilde e saber que este mundo foi criado pelo Criador, pela Divindade Suprema, e é Ele que está determinando os fatos. É claro que os homens tomam muitas decisões, na maioria erradas.
O mundo está esse caos por causa do homem, não de Deus. Se há tantos problemas climáticos, catastróficos, guerras, epidemias, é por causa do homem, que não sabe cuidar nem de si mesmo, nem da natureza. Egoísta que é, quer tudo já para ontem e agora, e em quantidade. Por isso, danifica o planeta Terra. Mas existem leis cósmicas e essas leis têm retorno. E por isso que há tantos problemas, catástrofes, furacões, tufões acontecendo ultimamente. Portanto, se vê que o homem não controla nada. O homem, se ele fosse mais humilde, mais tranquilo, tivesse mais aceitação, sua vida seria plena. Porque há uma harmonia nas coisas criadas por Deus. Só o homem que é desarmônico, ele destoa de tudo. É como se a vida, a natureza, tudo fosse uma sinfonia e o homem estivesse desafinado, tremendamente desafinado. Como existe agora 8 bilhões de seres humanos na Terra, e sua grande maioria, 99%, está desafinado, então vira um caos. Fora os que estão no plano astral, que também estão perturbados, desafinados. Mas a natureza não. A natureza, ela é harmônica e uniforme, mas o homem consegue destruí-la e adoentá-la. Portanto, meus queridos, não preocupe tanto com o fazer, porque vocês já fazem coisas erradas demais. O ser humano preocupa muito em fazer e fazer. Creio que se o ser humano procurasse mais ser, meditar, contemplar, o mundo seria bem melhor. Porque o ser humano, ele faz desmedidamente. Quantas construções mal elaboradas que são largadas no meio do caminho, virando focos de inutilidade, de miasmas, de energias densas, pontos de drogas. Quantas construções tem em cada cidade assim? Quantas coisas que o homem começa e deixa pela metade? Porque ele não se preparou, ele foi por impulso. Quantas coisas o ser humano consegue destruir? Então, às vezes, é melhor não fazer do que fazer errado. Às vezes, é melhor não falar do que falar, machucando, ferindo. Essa preocupação do homem de sempre estar fazendo, falando algo, movimentando-se demais, tem causado mais prejuízo se ele ficasse quieto, sereno, meditativo. Não falo 24 horas por dia, porque isso é impossível. Mas que a sua ação
fosse feita de forma harmoniosa conforme sua meditação. Que o ser humano fizesse com consciência o que tem que fazer, ao invés de fazer desmedidamente, apressadamente, causando danos aos demais. Praticamente 90% dos acidentes que ocorrem, o homem está apressado ou alcoolizado, ou o seu veículo está danificado. Tudo o que ocorre é mais a mão do homem do que um fato que acontece. E muitas vezes culpam Deus perguntando por que aconteceu isso. O ser humano, ele sempre age como quer e depois culpa Deus quando acontece o que ele não quer. O ser humano é incapaz de ter consciência de seus atos. Ele sempre está querendo mais, está lá na frente, desejando mais. Ele não está aqui agora. Ele sempre está se preocupando em ser mais, ter mais, tudo mais. E nunca está presente. E aí falha no presente, ocasionando às vezes danos irreversíveis. Quantos seres humanos se descontrolam, enlouquecem e às vezes assassinam outras pessoas ou se suicidam por falta de consciência e controle de si mesmos. Suas mentes estão extremamente perturbadas, desenfreadas, muitas vezes cheias de pensamentos negativos e de drogas e álcool. Quantas vezes o ser humano erra por fazer e não por não fazer. O ser humano, ele é a maior causa de todo sofrimento na Terra. Muitos dizem foi a vontade de Deus, mas a maior parcela é do homem. O ser humano é incapaz de se questionar suas condutas e mudar os seus hábitos nocivos para si e para os outros. Ele vive numa compulsão, numa impulsão de ir, de fazer, sem raciocinar, sem abrandar-se primeiro para escolher fazer tal ato. E cada vez mais está assim. E as mídias alimentam esse estado de desvario com todo tipo de programas negativos e informações infelizmente verídicas dos jornais, mas que causam um sensacionalismo pela repetição exacerbada de coisas e fatos ruins, deixando a mente humana conturbada e enlouquecida. Portanto, meus queridos filhos, eu vos digo, é melhor diminuir, é melhor ser mais lento, é melhor falar menos,
é melhor agir menos, mas falar e agir consciente. O ser humano já fez bobagens demais pelo excesso. Já desmatou a natureza, já matou, já extinguiu animais, já fez mal para todos os elementos da terra. Todos, qualquer um que seja, o homem conseguiu fazer esse erro. Portanto, o único jeito de que haja uma melhora na vida é uma diminuição dos atos, das falas. Mas dizem, está faltando isso, está faltando aquilo. Mas o excesso causou isso. O excesso causou a ganância que fez com que as pessoas do poder quisessem mais do que mereciam, pegassem mais do que deviam. E assim falta por um outro lado. As coisas não estão divididas como tem que ser. Uma porção para cada um. Por isso que falta em muitos lugares. Mas isso foi causado pelo excesso de alguns, ou de muitos. Não foi pela falta. Falta porque é excesso em outro lugar. Quantos países estão aí morrendo? As pessoas morrendo famintas, porque há pessoas desequilibradas que faz construções de milhões de dólares, de euros, de reais, qualquer moeda que seja. Quantas coisas, alimentos são desperdiçados enquanto poderia ser doados. Se eu for falar, vou falar a noite toda. Então, não é a falta que faz tantas calamidades, é o excesso de alguns ou de muitos. O planeta Terra existe um equilíbrio, é parcimonioso, é o homem que estraga tudo com seu egoísmo. Então, meus queridos filhos, não se preocupem tanto em fazer tantas coisas, em ter tantas coisas. E sim, usem sua sabedoria para serem pessoas equilibradas, para que possam agir conscientes conforme a presença divina, a divindade que está dentro de você. Todos têm a divindade dentro de você. Vocês é que se perderam faz tempo. É só se procurarem a divindade dentro de si, o equilíbrio. E isso não se faz correndo. Isso se faz com calma. Isso não se faz com excesso. Isso se faz com equilíbrio. Medite em minhas palavras. Talvez sejam confusas para muitos, porque estão tão acostumadas ao mundo
sobrecarregado de ações, de palavras e de coisas, que vai ficar confuso de entender, mas não ouça só uma vez. Ouça mais e medite em minhas palavras. Não há nenhuma falta no mundo. Há excesso e desproporção. Há alimento para todos. Haveria de ter moradia para todos. Água para todos. Mas é o homem que fez o desequilíbrio. Então não venha culpar Deus, não venha dizer que é karma, que a pessoa fez algo ruim em outra vida, está resgatando pela fome, pela miséria. Não, isso é descaso, isso é ignorância humana daqueles que têm mais. Por isso, meditem bem as minhas palavras e pautem suas vidas de forma serena e equilibrada. E entendam que certas coisas não acontecem e estão fora de seus controles, que isso é assim mesmo. E que vocês devem aceitar porque vocês pouco sabem, ou quase nada sabem da vida. O estágio de vocês ainda é baixo. Poderia estar melhor, mas vocês não dão vazão para os ensinamentos sábios daqueles que trouxeram, ou de muitos seres de luz que está trazendo do plano astral. Portanto, foi uma escolha de vocês estarem assim. Não venha culpar Deus por tudo que está sendo criado por vocês com seu desequilíbrio. Eu peço a Deus, ao Criador, eu peço a todos os seres, mestres, arcanjos, seres de luz, que lhes deem sabedoria para pautarem suas vidas, transformá-las conforme o equilíbrio, conforme a sabedoria de se fazer o necessário, de se falar o necessário e deixar os excessos, os controles e as preocupações de lado. Que Deus, o Criador, possa ter a misericórdia de vocês, que sempre estão preparando seu próprio caminho de forma desequilibrada. Eu peço a misericórdia do Deus Supremo, para que vocês deixem suas mentes de lado e ouçam a sua essência, a sua alma, o seu coração. Que assim seja.